Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 13. Quando você procura, quando você busca, eu quero orar para que a gente receba essa palavra. Pai, em nome de Jesus, a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então que a tua palavra viva e eficaz possa florescer e frutificar no nosso meio, gerando sinais, prodígios, maravilhas, testemunhos, porque assim garante a tua palavra. A tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Traz em nós, Senhor, o dom da fé nessa noite, e que nós possamos acreditar acima de toda e qualquer situação, e que nós possamos testemunhar de que a tua palavra não são apenas textos, mas que a tua palavra se cumpre na nossa vida como verdade, em nome de Jesus. Amém. 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 Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13. O Senhor nessa noite, irmãos, através da sua palavra, quer falar para mim, para você, a respeito de milagres. Mas a primeira coisa que eu preciso perguntar para você, antes de ministrar essa palavra sobre a tua vida é: você acredita em milagre? Amém. Vou perguntar de novo: você acredita em milagre? Amém. Porque, irmãos, não adianta nada você ouvir uma palavra de milagre se você não acreditar em milagres. Não adianta nada você ouvir uma palavra, irmãos, de restauração se você não acredita em restauração. Não adianta nada você ouvir uma palavra, irmão, se você não corresponder a essa palavra conforme nós precisamos corresponder. E aqui, irmãos, nós vamos ver um milagre. Mas, irmãos, eu gostaria que você dissesse comigo: geralmente, um milagre vem do nada. Vem do nada. Você sabia disso? O milagre geralmente vem do nada, irmão. Vem quando você menos espera, mas você está confiante. Não tem ninguém, irmãos, que testemunhou o milagre, senão o anjo apareceu para mim e ele disse que no dia 14 de março ou no dia 20 de abril o meu milagre aconteceu. Não, ninguém, isso não aconteceu com ninguém. Aquela pessoa, em algum momento, ela disse assim: olha, Deus talvez liberou a palavra, ela vai acontecer tal coisa na sua vida. Sabe o que aquela pessoa teve que fazer? Ficar confiando. Ficar todos os dias ali confiando sobre aquela palavra até o dia que aconteceu. Mas ela não sabia o dia que era. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, mas como é que o milagre vai te encontrar? Porque, irmãos, eu vejo que às vezes Deus quer fazer as coisas na vida das pessoas, e sabe o que acontece? As pessoas estão sem expectativa. Deus quer fazer na vida das pessoas, sabe o que acontece? Ela está olhando mais para a situação do que para Deus. Ela está olhando mais para o gigante do que para o Deus que derruba o gigante. Ela está olhando mais para o vale, mais para o deserto, mais para a tribulação do que para aquele que acalma a tempestade. Então Deus nessa noite nos trouxe aqui para dizer para mim e para você: não basta, meu irmão, não basta, minha irmã, você saber a respeito disso. Porque, irmão, se você sair daqui dessas portas para fora, e se você encontrar alguém cambaleando bêbado ali na rua, você vai perguntar para ela: você acredita em Deus? Ela vai: creio, oxe, nós também. Mas o que ele experimenta? Nada. E o que difere de alguém que está aqui dentro, irmão, de maneira incrédula? Nada. Você só não está vivendo mais. Porque aquele não acredita, mas ele não vive. E você está aqui acreditando, mas não exercita a fé. Então Deus hoje está nos convidando. Olha, eu tenho, irmão, Deus está falando desde a história de Abraão. O que eu tenho está pronto. Amém. Eu só preciso de alguém que vá até o fim. Amém. E olha o que ele vai dizer aqui. E Jesus, ouvindo isso,
retirou-se dali no barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Irmão, sabe o que é esse episódio aqui? Se você começar a ler o Evangelho de Mateus a partir do versículo 14, você vai ouvir aqui que Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Então Jesus estava, isso aqui que estava acontecendo, por que Jesus se retira num barco, sozinho, para um lugar deserto? Primeiro para chorar a morte de João Batista, porque ele estava triste por causa disso. Segundo, para ele buscar força em Deus para continuar a caminhada. Então, o que nós precisamos entender? Irmão, pastor, chorar é errado. Não, você precisa. O que você não pode é na hora do choro começar a reclamar. Que você não é amado, que você não é querido, que as coisas estão erradas para você. Aí você errou. E aí Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, do discípulo amado, e ele pega um barco, sai de forma apartada, e a multidão não larga ele. A multidão não abandona ele, a multidão começa a dar a volta no lugar, fica olhando para onde está indo o barco dele e vai indo atrás. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Eu estou triste, eu não quero falar com ninguém. Estou triste, não quero ir para a igreja. Estou triste, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E as pessoas acabam, irmãos. As pessoas acabam, sabe fazendo o quê? Desistindo, sem a necessidade de estar realmente no lugar onde Deus planejou. Sabe qual é o nosso maior problema? É você olhar para a situação, é você olhar para o problema e achar que já não tem jeito, e achar que não tem solução. Por quê? Porque eu estou triste, porque eu estou cabisbaixo, porque eu recebi uma notícia que não era a notícia que eu queria receber. Você acha que Jesus gostaria de ter recebido a notícia da morte de João Batista naquele momento? Não gostaria, mas ele recebeu. Irmãos, nós estamos vendo aqui através do exemplo de Jesus. O próprio Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Aprende comigo o que eu fiz no dia que eu estava sofrendo. Aprende comigo o que eu fiz quando as coisas ficaram complicadas para mim. Aprende comigo quando a situação, a notícia ruim bateu na minha porta, o que eu fiz com ela. Porque o que o diabo quer, meu irmão, é que a gente desista mesmo, que você entregue os pontos. O que o diabo quer é que você se tranque no seu quarto, no seu mundinho lá, e você não se relaciona com ninguém. Por quê? Porque aí o diabo consegue te deprimir, ou o diabo consegue te colocar uma tristeza, uma depressão. Por que tem gente, irmão, que prefere morrer? Porque está isolada, porque não quer compartilhar as dores, fica simplesmente, irmão, tapando o sol com a peneira. Deus os trouxe hoje para dizer para mim e para você: irmão, fale para Deus. Se está ruim, está ruim. Se está difícil, está difícil. Se está complicado, está complicado. Se está pesado demais para você, diga para Ele que está pesado. Só não faça uma coisa: não desista dEle. Não desista da presença dEle. Não desista do socorro dEle. Olha o que vai acontecer aqui. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que interessante isso aqui, irmão. O que você faz quando você está triste? Se você está triste, se você estiver ferrado, e vier alguém falar para você: você não faz uma oração por mim? O que você faz? Mas sou eu que estou precisando de uma oração. Como é que Deus me traz uma pessoa para eu orar se eu estou precisando de oração? Como é que Deus me traz uma pessoa para aconselhar se eu estou precisando de conselho? Como é que Deus me traz uma pessoa para dar uma palavra de vida para ela se sou eu que estou precisando da palavra de vida? Jesus estava sofrendo por causa da morte de João Batista. Jesus estava triste, mas quando ele olhou a multidão que perecia, ele disse: eu vou ter que passar por cima disso. Eu vou ter que levantar minha cabeça
e vou ter que seguir em frente no propósito que o Pai confiou a mim. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim: você vai ter que aprender a levantar a tua cabeça. Você vai ter que aprender a passar por cima da adversidade e dizer: isso aqui não é o meu fim. Isso aqui é só mais uma situação que eu vou vencer. Porque aquilo que tem para acontecer na minha vida está lá na frente. Amém, aleluia. Eu creio. Então Jesus, irmãos, ele triste, cabisbaixo, sofrendo pela morte de João Batista, tinha até se distanciado da multidão sozinho. Mas quando ele olha para a multidão, quando ele olha para a situação daquele povo, ele diz: eu não posso ficar sem fazer nada. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Quando estiver difícil para você, ora. Quando estiver complicado para você, adora. Pastor, mas eu não tenho vontade. Quem falou que a gente sempre vai ter vontade para orar? Quem falou para você que a gente sempre vai acordar com vontade de adorar? Você vai ter que vencer sua carne mesmo, irmãos. Você vai ter que vencer seus problemas. Você vai ter que vencer sua adversidade. Você vai ter que, em cima disso, provar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, aleluia. E Jesus não aguenta. Jesus olha para aquele povo que estava enfermo, que estava perecendo, e ele estava. Então Jesus estava falando: não, mas eu só estou triste, eu não estou enfermo. Eu só estou. Aquele ali pode morrer com essa enfermidade. Não, eu só estou triste. Então eu vou curar a enfermidade dele. Eu vou passar por cima da minha tristeza, passa por cima da angústia, passa por cima de tudo, irmão. Mas não fique no mesmo lugar que você está. Amém, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus tem compaixão daquele povo e ele cura todos os seus enfermos. E olha o que vai acontecer agora. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Irmão, alguém vai abandonar o lugar onde Jesus está? Sim ou não? Você acha que alguém abandona o lugar do milagre? Sim ou não? Não. Se o povo estava ali vendo Jesus, tem íntima compaixão por eles, curando os enfermos, você acha que eu vou embora? Eu acho que não, eu vou ficar aqui. Uma hora ou outra ele vai vir aqui e vai fazer em mim também. Uma hora ou outra vai chegar na minha casa, uma hora ou outra vai pegar na minha família, uma hora ou outra vai acontecer na minha empresa, onde quer que seja, eu vou ficar aqui. Mas sabe o que os discípulos fizeram? Era tanta gente, que os discípulos disseram assim: olha, Senhor, o negócio é o seguinte, já está ficando tarde. Esse lugar aqui é deserto. Não tem uma padaria para comprar pão aqui. Imagina os discípulos se fosse o nosso tempo aqui falando assim: Senhor, o PIS já fechou. O seu, o Compra já fechou também. O Forte já fechou. Despede esse povo. Despede esse povo que nós não temos condição de tratar desse povo. Deixa eles se virarem. Era basicamente isso que os discípulos estavam falando. Deixa esse povo se virar. Sabe quem quer que as pessoas se virem? Nós. Porque tem dia que eu estou tristinho, tem dia que eu estou magoadinho. Eu até tenho uma palavra para a pessoa, mas eu não quero liberar, porque eu não estou me sentindo bem. Eu até tenho, eu até sei a palavra, mas eu não quero liberar. Jesus não. Por isso Jesus está dizendo para nós: aprende comigo hoje. Aprende comigo. Eu passei por cima do meu dia de tristeza para ter compaixão do outro e curar as enfermidades deles. E aí vem os discípulos. Sabe quem são os discípulos? Os alunos de Jesus, aqueles que estavam aprendendo com Jesus. Se já era avançada a hora, se o lugar era deserto, irmãos, o povo ia ficar fazendo o quê? No escuro e no lugar deserto. Sabe o que os discípulos queriam? Se livrar da responsabilidade. Deus nos trouxe aqui nessa hora para dizer para mim e para você: você não pode se livrar da responsabilidade, a responsabilidade é sua. Não coloque, irmão, na igreja, no pastor, na oração do A, na oração do B, na oração do C, aquilo que é responsabilidade sua. Não coloque, meus irmãos,
A responsabilidade, sabe o que eu às vezes vejo? Não coloca a responsabilidade nos seus pais, da criação dos seus filhos, sendo que os pais são vocês. A minha filha, desde quando ela nasceu, sabe quando é que ela vai ficar com os meus pais? De vez em quando nas férias. Agora tem filho, irmão, que faz filho e quer deixar na casa da avó, na casa do vô. E às vezes, irmão, nem uma bolacha não leva. Nem um Danone não leva. Não quer nem saber, irmão. Ih, pastor, o senhor está pegando para não, é responsabilidade. Isso aqui é igual casamento, irmão. Sabe quem que resolve os problemas do meu casamento? As adversidades do meu casamento? Eu e a Ana Paula. Eu não ligo para minha mãe e falo, ai minha mãe é chata, mãe, sabe, sabe. Ô mãe, onde eu barrei meu burro, mãe? Eu não falo para meu pai, oh meu Deus do céu, meu pai, olha para mim, que salva é só Jesus da casa. E ela também não liga lá para a mãe dela dizendo, mãe, isso de Deus, só Jesus, mãe. Você ri porque não é da sua casa. Mas o que nós precisamos aprender? O que nós aprendemos? A sentar e falar, e aí? Como é que vamos resolver isso aqui? Como é que nós vamos fazer? E agora? Irmão, nós já passamos por cada situação, por cada privação no nosso dia a dia. Nós passamos por cada privação, irmãos. Nós vamos fazer 16 anos de casado, nós já passamos por cada situação desde o início do nosso casamento e a nossa família sequer sonha que nós passamos. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia vai dizer, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Se você é uma só carne com ela, então vocês resolvem em casa. Não é falando para as amigas, não é falando para os amigos, porque uma hora ou outra você pega um amigo de qualquer jeito, uma amiga de qualquer e fala, vou te apresentar o fulano. Vou te apresentar a fulana. Fulana é ideal para você. O fulano é ideal para você. Conselho do diabo. Salmo 1 vai dizer isso. Não aceita conselho de ímpio. Não aceita conselho de gente que não tem vida com Deus. E aí, irmão, sabe o que acontece? Quando você foge da sua responsabilidade, uma hora ou outra ela vai te puxar e vai falar, agora eu quero encarar você. Sabe por que tem muitos pais que não conseguem se relacionar facilmente com os filhos? Porque ele nunca criou, porque ele nunca disciplinou, porque ele nunca alimentou, porque ele nunca foi exemplo, e agora chega em tal idade, ele vai dizer, você tem que fazer do jeito que eu mando. Mas quem que é você? Quem me cuidou foi minha avó. Quem me cuidou foi meu avô. Quem é você? Se for o cara que me fez, quando for o cara que me criou. Tem muito pai ouvindo isso do filho, sabe por quê? Porque não assumiram a responsabilidade que era dele. Então Deus hoje está dizendo para mim e para você, não fuja das suas responsabilidades. Jesus poderia muito bem naquele dia falar, o que eu estou triste? Vou pegar meu barquinho e vou correr mais rápido, que eles não vão me alcançar. Eu quero ver agora se eles vão me alcançar. Vou soprar a onda aqui, a onda vai levar esse barco para outra região. Quero ver se eles me alcançam. Não, Jesus olha e tem compaixão. Sabe o que é isso? É minha responsabilidade. Eu não posso deixar a situação do jeito que está. Cura todas as enfermidades, mas aí chegam os discípulos e querem despedir a multidão de novo. Quer mandar a multidão para longe. Deus nos trouxe aqui hoje para nos ensinar uma coisa. Foge de conselhos que te levam para longe do Senhor. Amém, aleluia. Foge de conselhos que estão dizendo para você, vai mesmo, você vai fazer sua vida, vai curtir, vai fazer isso, fazer aquilo. Foge de conselhos que te tiram da presença de Cristo. Eita Deus. Vai fazer suas correrias mesmo, não. Foge da aparência do mal, diz a Bíblia. Amém, aleluia. Olha só o que Jesus vai dizer. Olha a resposta de Jesus para os discípulos. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão dar-lhes de comer. É como se Jesus estivesse, vocês estão doidos. É como se Jesus estivesse dizendo, não tem cabimento eles ir embora agora.
Eles não podem ir embora agora. E aí Jesus vai dizer assim: dai-lhe vós de comer. Você está entendendo? Jesus já tinha curado as enfermidades. Jesus já tinha segurado aquele povo naquele lugar. Os discípulos queriam que eles fossem embora. E Jesus falou: não, eles não podem ir embora agora não. Vocês vão dar de comer para eles ainda. E a pergunta de Jesus para mim e para você é: o quanto você tem dado de comer para as pessoas que se achegam perto de você? Qual é a tua maneira de conversar com as pessoas? Irmãos, um dia eu fui pregar numa igreja. E se eu pudesse ter sido desconvidado naquele dia, eu seria desconvidado. Fui pregar numa igreja, irmãos. E aí, irmãos, quando me convidam para pregar, eu vou orar, eu vou jejuar, vou ler mais ainda a minha Bíblia para ver o que Deus quer falar para aquela igreja. E aí o pastor falou para mim: ó, pastor, começa às 7 horas o culto. Eu falei: tá bom. Aí começou que eu cheguei lá 15 para 7 e a igreja estava fechada. Aí eu olhei no relógio e falei: mas será que eles estão no horário de verão? Alguma coisa? Não tinha acabado o horário de verão? E aí passa um pouco, chega um obreiro assim, vê um carro parado na frente da igreja, ele já chega assim, com medo, e aí vai lá para dentro, liga a luz e fica assim, ó, ver se ele enxerga alguém dentro do carro. Aí eu desço do carro, irmão, eu vejo até as pernas do obreiro assim, ó, com medo. Pensa no crente, irmão, fervoroso. E eu desci e falei: aqui que é a igreja? O pastor falou: é aqui. Então, ele me convidou para pregar o culto às 7 horas. Ele falou: não, pastor, 7h30. O senhor sabe como que é? Eu falei: não sei. Sabe o que ele está querendo dizer para mim? Pastor, os crentes aqui não têm compromisso. Eles sequer sabem o que é horário, pastor. Por isso que a gente fala 7, porque aí chega às 7h30 e aí a gente começa o culto. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É fazer culto para crente. O culto é para Deus, não é para você. Irmão, parei de fazer culto para crente. Eu preciso fazer culto para Deus. E a igreja precisa aprender: o culto aqui não é para nós, irmãos. O culto é para Deus. Sabe o que é para nós aqui? É isso aqui, ó. A palavra é para nós. O culto é para Deus. E aí, irmãos, esperei o irmão abrir, esperei o irmão ligar as luzes, esperei o irmão fazer o que tinha que fazer e entrei lá e sentei. Deu 7h30, também não começou. Deu 7h35, chegou o pastor, irmão, atrasado, segurando um monte de coisa, pilha para carregar, microfone para fazer não sei o quê, mandando o fulano buscar não sei o que no carro. Eu falei: não, Senhor, eu não acredito que o Senhor me trouxe num lugar desse. Eu não acredito nisso. Irmãos, sejam sinceros comigo. Que dia que vocês chegaram aqui na nossa igreja e eu estava subindo ali, ligando aquela televisão e falando, mexendo com o bebedouro, e falando que dia que você chegou aqui e não estava pronto para nós cultuarmos a Deus? Que dia? Irmão, isso aqui é o mais importante das nossas vidas, que eu estou apresentando algo para Deus. E aí cheguei lá no lugar, irmão, mas vai me dando uma aflição. Foi me dando uma aflição, quase que eu falei: não, quer que eu faça? Quer que eu ponha a pilha para carregar? Quer que eu faça isso, faça aquilo? Vamos começar o culto logo. E aí, irmão, o pastor foi lá, depois que aconteceu, e falou: cobreiro, não sei nem o que é isso. E aí, irmão, o irmão foi lá: vamos fazer a leitura inicial. Eu estava sentado num banco, o pastor de frente com outro irmão. O irmão começou a fazer a leitura e falou: rapaz, meu time perdeu hoje, cara. É difícil meu time, hein? Aí eu falei: não estou acreditando não. Eu falei: não estou acreditando. E eu fiquei cada vez mais bravo, irmão. Eu falei: mas Senhor, como é que o Senhor, eu podia estar passeando com a minha família? Podia estar nem que seja lá na frente da minha casa, com o meu tereré, sentado em paz. O Senhor me traz para um lugar tribulado desse. Deus falou para mim assim: faz o que eu te mandar fazer, veja como não fazer e vai embora. Porque as pessoas estão assim, irmãos, relaxas, sem expectativa, sem compromisso. E quando a gente quer se desfazer das coisas, sabe o que Deus está fazendo? Não, a obrigação é sua, vai comer para ela. Quando alguém falar para você assim: olha, dá o telefone do seu pastor, eu quero uma oração desse. Não, posso orar por você.
disser para você assim, olha, dá o telefone do seu pastor, vou dar uma palavra dele. Não, eu posso dar uma palavra para você. Dá de comer para quem precisa, irmão. Ah, pastor, mas eu não sei. Ah, não sabe? Então vai ler a Bíblia. Ah, pastor, mas será que eu consigo orar? Não consigo orar pelos outros? Começa a orar pelos tomates lá na sua casa. Começa a orar pelos sacos de arroz. Vai exercitando. Sabe por que eu prego para você, irmão? Porque eu já preguei para cadeira vazia. Irmãos, eu já preguei tanto para cadeira vazia. Irmão, pensa num troço duro de coração e cadeira vazia. Fazia pena, elas não vinham para frente, irmão, para aceitar Jesus. Elas continuavam aí paradas. Sabe por quê? Porque elas não têm vida. Sabe quem que tem que ter a responsabilidade? É quem tem vida. Responsabilidade é nossa. Então Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não vão despedir eles de mão vazia. Eu quero que vocês deem de comer a eles. Se alguém amanhã chegar para você e precisar ser alimentado, seja no físico ou no espiritual, sei lá como você vai fazer, eu gostaria muito que você não despedisse essa pessoa de mão vazia. Não estou falando para você ir lá amanhã no box do gordinho comprar 30 cestas básicas para ser distribuído. Não, porque tem muita gente que só quer a cesta básica e não quer Jesus. Tem muita gente que só quer que você pague a conta de luz dela e não quer Jesus. Tem muita gente que só quer que você pague a água dela e não quer Jesus. Tem muita gente que quer que você faz tudo por ela, mas na hora que ela quer, não, Jesus, obrigado, eu queria só as minhas contas pagas. Eu tenho dito e não repito, não traga as pessoas para a igreja, traga as pessoas para Jesus. Amém. E agora Jesus está falando para mim e para você: responsabilidade é tua. Dá de comer para quem precisa a partir de hoje. Mas pastor, como? Isso que é o bom de Jesus, irmãos. Olha o que vai acontecer aqui. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe qual é o nosso maior problema? É a gente achar que o pouco não é nada. Sabe qual é o nosso maior problema? Não, pastor, eu nem li a Bíblia inteira ainda. E você achar que aquilo que você já leu não é nada. Não, pastor, eu já orei poucas vezes. E você achar que poucas vezes você tem orado, não é nada. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um fariseu e um publicano estavam orando. Eles saíram para orar. E de repente o fariseu começa a orar e diz assim: Senhor, dou o dízimo de tudo aquilo que possuo, jejuo 3 vezes por semana, faço isso, faço aquilo, e encheu o peito e se gabou. A Bíblia diz que o publicano chega e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E ele sequer ousava olhar para o céu. E a Bíblia diz que a oração do publicano, daquele, foi recebida. Então, irmão, não é por eu vou te falar, não. Tem que ser sincero. Tem que ser de todo o coração. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha o que os discípulos estavam falando: Senhor, tem uma multidão aí, como é que a gente vai alimentar a multidão? Como é que o Senhor coloca essa responsabilidade para mim, se isso nós só temos 5 pães e 2 peixes? Irmão, sinceramente, diga comigo aqui, sinceramente, tá? 5 pães e 2 peixes, dá para alimentar a multidão? Sim ou não? Não, irmão, sabe o que é isso? Sinceridade. Então até aqui os discípulos não estavam errados. Eles estavam dizendo: Senhor, nós só temos, senão, 5 pães e 2 peixes. Então até aqui eles não estavam errados. Mas qual era o problema? Aonde é que eram 5 pães e 2 peixes? Na mão dos discípulos. Sabe por que às vezes você não rompe? Porque tem coisa que ainda está na tua mão, não está na mão de Cristo. Sabe por que às vezes as coisas ainda não aconteceram? Porque você ainda está confiando aqui, ó, na força do seu braço. Não, que eu vou, que eu faço, que eu levanto cedo, que eu posso trabalhar até 10 horas, não sei o que, e você vai, tá bom. Você só continua com 5 pães e 2 peixes, porque você é limitado. Vai chegar uma hora que você vai cansar. Vai chegar uma hora que o interruptor vai dar curto. E você vai ter que parar para descansar. Você vai ter que parar para se
Cuidado. Com Jesus não tem isso, irmão. A Bíblia diz que ele não dorme, ele nem cochila. Sabe por que os discípulos olhavam para a multidão e eles queriam dispensar eles? Porque quando eles olhavam para os 5 pães e 2 peixes até então na mão deles, era nada comparado à multidão. Sabe por que às vezes a gente acha que não vai dar? Porque as coisas ainda estão nas nossas mãos. Jesus me trouxe aqui nessa noite, para dizer para você: o que está na tua mão eu quero na minha hoje. Só que irmão, tem um porém. Então entrega para ele agora aqui e amanhã cedo você toma de volta, tá? Não entrega para ele hoje aqui emocionado. Não, vou entregar para Jesus. Ai meu Deus, vou entregar para Jesus. Entreguei. Amanhã cedo, dá para mim que eu posso resolver esse negócio, que eu já faço isso, faço aquilo. Não, para com isso. Se você entregar, entrega de verdade. Pastor, mas não é nada. Pastor, eu estou cansado. Pastor, aos meus olhos não tem como. Era isso que os discípulos também viam. Senhor, 5 pães e 2 peixes para uma multidão não tem como. 5 pães e 2 peixes para uma multidão não tem como. Aí, olha só o que Jesus faz. E ele disse, trazemos aqui. Jesus disse para ele: me dá aqui. Olha Jesus dizendo para você hoje: você está achando que é difícil? Você está achando que é complicado? Você está achando que não tem jeito? Me dá aqui. Me dá aqui. Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão: não questiona o jeito que Deus vai agir, não. Não questiona o jeito que Ele vai fazer. Não questiona a forma que Ele vai operar. Ele não falou para os discípulos: traz para mim, porque eu vou resolver agora. Não, Ele só disse: dá para mim. Traz aqui. A minha oração é que até o final desse culto você tenha coragem de pegar tudo e entregar na mão dele. A minha oração é que você tenha coragem de baixar a tua bola, de achar que você é o bambambam da história, que você faz e acontece, e você fala: não, Senhor, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero te entregar aquilo que é meu, tudo. E olha só o que acontece aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo o pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Irmão, sabe o que é isso aqui? É Jesus dizendo para mim e para você assim: para você é difícil, para mim é fácil. Dificuldade está em você, em mim está a facilidade. Dificuldade está em você, em mim está o cumprimento. Dificuldade é para você, para mim eu realizo. Mas olha só, irmãos, a gente precisa entender o processo, aquilo que Jesus faz aqui. Olha a primeira coisa que Jesus faz: tendo mandado que a multidão se assentasse. O que você está fazendo hoje aqui? Você está? Jesus vai dizer para você: shh. Ah, pastor, ai, Senhor, ai, meu Deus, vai vir em casa, vai vir. Senta. Sabe aquela terapia? Não sei se você já foi em terapia. Chega lá, tem um divã. Você deita, encosta a cabeça, você não começa a falar até que a terapeuta fala para você: vamos começar. Só que lá com ela, sabe o que acontece? Você tem um horário e você tem que pagar. Jesus está dizendo para mim e para você: assenta, tenha calma e vamos conversar. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, então Jesus, irmãos, mandou eles sentar onde eles estavam. Então sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu não vou resolver primeiro a situação para depois deixar você calmo. Você tem que estar calmo antes, para depois você ver o resultado da situação. Então Jesus primeiro mandou a multidão se assentar. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Irmãos, era isso que eles precisavam de Jesus? Seja sincero mais uma vez.
Era isso que eles precisavam de Jesus? Eles precisavam que Jesus pegasse os 5 pães e os 2 peixes e abençoasse? Sim ou não? O que eles precisavam que Jesus fizesse? Multiplica esse negócio aqui. Dá um jeito, meu Deus. Ah, meu Pai, dá um jeito nesse negócio que o povo está com fome aqui. Era mais ou menos isso que eles queriam que Jesus fizesse. Sabe o que Jesus faz? Pega o pão, os peixes, eleva para o céu, abençoa, baixa o cesto e começa a distribuir. Sabe por quê? Porque quem conhece o Pai sabe que não precisa pedir. Agradece que Ele faz. Amém. Preste atenção no que eu disse. Quem conhece o Pai não precisa pedir. Obedeça o que Ele faz. Quer um exemplo prático? Seu filho. Seu filho não precisa chegar para você e falar: pai, eu preciso de um tênis novo. Seu filho não precisa chegar para você e falar: mãe, eu preciso de uma blusa nova. Seu filho, no aniversário dele, ele não precisa falar para você: ó, mãe, não esquece meu bolo, hein? Ó, pai, não esquece meu bolo, hein? Quem aqui já esqueceu a data de aniversário do filho? Eu conheço uns que esquecem o aniversário da esposa, mas do filho não. Conheço uns que esquecem o dia do aniversário do marido. Vai lembrar no outro dia, mas desculpa aqui, onde eu estava lavando muita roupa, estava passando, esqueci do seu aniversário. Conversa que anda. Já não é mais prioridade. Sabe por que os relacionamentos, irmãos, estão indo às vezes de mal a pior? Por falta de cumplicidade. Por falta de sentar, conversar, ter tempo de qualidade, andar de montada, beijar na boca. Se abraçar sem toalha, as crianças lá fecham o ouvido. Sabe por que às vezes os nossos relacionamentos cristãos estão indo de mal a pior? Porque já não tem mais aquele tapinha quando ela passa. Irmão. E aí agora é aquela hora que você olha para dentro e você fala: é aquela hora que você olha: irmão, tem marido e mulher que estão dando paz do Senhor para mim. Ser rico que é você. Irmãos, eu às vezes vejo marido e mulher se tratando. Pai, ô mãe, como é que você está? Mãe? Pai? O quê? Irmão, o nome da minha mãe é Júlia, mãe da Paula. O nome do pai da Paula era Miguel, não é Juliana? Então não vem com esse negócio de me chamar de pai, não. É meu amor, meu gato. Lá em casa, irmão, é assim, ó, desde quando a gente se conheceu, é bebê. E tem dia que eu falo em casa e falo assim: tá bom, Ana Paula. Ela fala: tá bom, Juliana. Eu já entendi a mensagem, irmão. Eu já entendi a mensagem que ela está falando. Eu não sou Ana Paula para você, eu sou o seu bebê. E o que a gente faz com o bebê? Ali, o Gabriel e a Jennifer estão com uma bebê novinha ali. O que você faz com o bebê? Sustenta, abraça, esquenta. Faz de tudo por ela, sem ela sequer pedir. E a hora que ela fizer, veja, o que foi mesmo? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não espera teu marido fazer. Não espera a sua esposa fazer. Para você despertar. Responsabilidade nossa. Aí o cara faz tudo errado, a mulher faz tudo errado. Sabe para quem que elas ligam para resolver o problema matrimonial? Para mim. Essa é a dificuldade, irmão. E você sabe que tem coisa que não sou eu que vou resolver. São vocês. Tem coisas que são vocês que vão ter que sentar, conversar e resolver. Esse dia eu ouvi um pastor dizendo, eu achei até um pouco assim, estranho ele falar, mas depois ele falou, de ele explicar, eu falei: ele tem razão.
Ele falou para mim assim: eu não oro por casais. Eu falei: como? Eu falo: não oro. Sabe por quê? Porque você faz o apelo para os casais, vem aqui os casais à frente, quero orar para os casais. Aí vem a mulher assim: é agora que Deus vai fazer ele mudar. Aí vem o marido: é agora que Deus vai fazer ela mudar, eu quero ver. Não, os dois estão fazendo mudança, mas é cada um jogando para o outro. E aí depois, irmão, se não muda, a culpa é do pastor aí que orou fraco. A oração do pastor é fraca. Ou Deus ainda não está fazendo. Não. Vai ter dia que você vai deixar de ser orgulhoso e vai ter que ir lá e pedir perdão. Você vai ter que ir lá e pedir desculpa por aquilo que você fez, o que você falou. E depois vai fazer uma massagem nos pés dela. Vai ter dia que você vai ter que ir lá e recolher o seu sapato que você deixou jogado no meio da casa. As meias sujas que você deixa jogado. As toalhas molhadas você deixa em tudo qualquer lugar. No sofá novo que ela te pediu, você deixa lá com aquela mancha de molhado. Você quer matar a sua esposa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque são responsabilidades nossas que a gente vai querer transferir para os outros. Então é por isso que Jesus está dizendo para mim e para você: aquilo que você não consegue resolver, traz para mim. Agora, aquilo que você pode, senta e resolve. Então, o que os discípulos fizeram ali? Jesus falou para eles assim: olha, vocês vão dar de comer para a multidão. O que eles fizeram? Jesus mandou vocês sentar aí, ele vai providenciar, vocês fiquem tranquilos. Vocês não vão sair daqui de mão vazia. Obrigação dos discípulos: fazer a multidão sentar, ficar acomodada, tudo certinho. E aí eles chegam, dão para Jesus, entregam para Jesus aquilo que eles não podiam resolver. E aquilo que eles não podiam resolver, quando chegou na mão de Jesus, se tornou uma mudança. Mas Jesus não pede multiplicação. Jesus eleva os cestos, abençoa, agradece e começa a partir o pão. Começa a distribuir aos discípulos e os discípulos à multidão. Sabe o que Deus quer que eu e você entenda? Na sua mão é limitado, na minha não tem limite. Amém, aleluia. Na sua mão é limitado, na minha mão não tem limite. Olha o que vai acontecer agora. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejavam 12 cestos cheios. Olha só. Seguinte: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Não, pastor, não tem como. Pastor, não tem como. Pastor, era só 5 pães e 2 peixes. Pastor, como é que 5.000 homens, além das mulheres e crianças, comeram e ainda me sobra 12 cestos cheios? Porque na sua mão é limitado, na mão de Deus não tem limite. Amém, aleluia. Então é isso que nós precisamos sair daqui hoje entendendo. Então é por isso que ele está dizendo para mim e para você: o que você não consegue resolver, o que não está na sua alçada, entrega para mim, entrega tudo para mim, porque eu tenho um negócio com meu pai que eu só agradeço e ele já faz. Amém, aleluia. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então, a partir de hoje, não considere o pouco como nada. Considere o pouco como algo possível a se viver um milagre. Amém. Ah, pastor, mas eu nem entendo muito de vida, eu já li um pouco. Então esse pouco pode fazer você viver um milagre. Não, pastor, ainda estou aprendendo, faz pouco tempo que eu estou vindo aqui na igreja. Então esse pouco tempo de convívio com Jesus pode te levar a viver um milagre. O que você não pode é se desmerecer, é achar que não, pastor, tem gente aqui há 10 anos, tem gente aqui há 15 anos que é crente, pastor, quem sou eu? Cheguei agora. Não, irmãos, Deus não abençoa quem tem tempo de igreja ou tempo de crente, Deus abençoa quem tem fé. Amém, aleluia. Agora vamos lá para o Evangelho de João 21, irmãos. Evangelho de João 21, que o Senhor vai nos dar mais uma prova de como se viver milagre. Depois disso,
estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos, e outros dois dos seus discípulos. Então, ou seja, tinha um povo de Deus ali reunido. E aqui hoje tem um povo de Deus reunido. E Jesus está dizendo assim: deixa eu me apresentar para vocês. Porque ele começa a se apresentar para alguns dos discípulos. E alguns de nós hoje estamos reunidos aqui. Jesus está dizendo para mim e para você: permita-me me apresentar para você também. E olha só o que acontece. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, Pedro teve uma atitude. Lá na primeira história, nós estamos vendo o seguinte: aquilo que você não consegue resolver, traz para cá e entrega na mão de Jesus, que você vai viver o milagre. Agora aqui não. Aqui nós estamos vendo alguém que tem atitude. O salmista vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Atitude. Então Deus está dizendo para mim e para você: vai ter momentos em que você vai trazer para mim aquilo que você não consegue resolver e você vai viver o milagre. Mas existem momentos que eu vou precisar de uma atitude sua. E aí o que acontece? Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Olha que interessante isso aqui. Existem pessoas, irmãos, que por causa do teu exemplo, elas vão fazer igual. Existem pessoas porque você tomou a decisão, elas também vão querer tomar a decisão. Até então, irmão, está todo mundo lá na beira da praia, despretensioso, sem fazer nada. De repente, Pedro levantou e falou: vou pescar. Os outros olharam, não vão fazer nada, vou com você. E aí eles vão juntos. Mas na cabeça deles, eles iam pescar. Irmãos, esse era o ofício deles. Eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam o clima, eles sabiam o jeito que ia ventar, eles sabiam seguir a chuva, eles sabiam tudo, era o ofício deles. Por isso que Pedro levanta, olha para as condições e fala: vai dar certo, eu vou pescar. E aí os outros, que não são bons nem nada, que também conheciam o ofício, sabiam daquilo, falou: nós vamos com você. Aí ele falou: vamos embora. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. O que você faz quando você se frustra? O que você faz quando os teus planos não dão certo? O que você faz quando a sua expectativa é frustrada? Olha só o que vai acontecer agora. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Sabe por que eles não conhecem que era Jesus? Porque eles estavam cegos na sua frustração. Eles estavam entregues à frustração de não ter pego nada. Eles estavam entregues, mas eu conheço. Eu sei como que pesca. Eu sei como que joga rede. Eu conheço o tempo, o clima. O tempo estava bom para pescar. O vento estava favorável para pescar. Eu sempre pesco bem quando está esse clima, quando está esse vento. Mas naquele dia, ele e os amigos dele não pegaram nada. E aí o que você faz quando a sua expectativa é frustrada? Olha o que vai acontecer aqui. Disse depois Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam: não. Olha que interessante. Muito provavelmente, alguns de nós aqui já ouviu talvez de um parente, já ouviu talvez de um amigo próximo, de uma pessoa próxima a você: nada dá certo para você. Quem você pensa que é? Ih, olha lá, não virou nada. Olha só os discípulos, frustrados, tristes porque não haviam pescado nada. Quando Jesus se apresenta na praia, Jesus poderia falar: ô seus derrotados, e aí, como é que estão as coisas aí? Sabe como é que Jesus fala com eles? Filhos, tem alguma coisa para comer aí? Sabe por quê, irmão? Irmão, eu nunca pesquei com tarrafa. Só de olhar aquele chumbinho lá na beirada delas, irmão, pode esquecer. Não é para mim. Irmão, eu não pesquei nem com vara de bambu.
pastor, o senhor nunca viu dourado, pastor, quando ele pega no molinete, pastor, quando o pacu pega no molinete, pastor, eu já pesquei um jaú. Não, isso é outra história, tá? Não é para mim ficar na beira do rio. Mas tem uns caras que gostam. Tem uns caras que dão vida pela pescaria. E irmão, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas você está entendendo que as pessoas às vezes vão olhar para você e vão te chamar pelo teu problema e não pelo teu nome? Jesus nunca vai te chamar pelo teu nome, Ele sempre vai te chamar de filho. Amém. E a preocupação maior de Jesus foi com eles, não foi com a pescaria. Jesus falou para ele: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Por quê, irmão? Jogar tarrafa a noite inteira, tentar pescar a noite inteira, irmãos. E você joga, enrola, mesmo revezando um ou outro, irmão. Eles estavam quebrados, moídos e com fome. Jesus vira para eles e fala assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Mas Jesus também estava testando, sabe o que? A sinceridade deles. E eles responderam: não. Olha o que Jesus vai dizer. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero comigo. Vocês acham que eles não tinham jogado nenhuma vez, durante a noite toda, à direita do barco? Sim ou não? Sim. Sim. Eles muito provavelmente já tinham jogado várias vezes, irmãos. À direita do barco eles não tinham conseguido pescar nada. Sabe qual foi o problema dessa pesca dos discípulos de Jesus? Eles levantaram e decidiram: vou pescar. E aí o outro falou, eles decidiram: você quer pescar? Também vou. Quando na verdade a gente tinha que ter uma atitude: não, eu quero pescar. Irmão, se eles tivessem parado 30 segundos, levantado para pescar e disse assim: Senhor Deus e Pai, nós estamos decididos a ir pescar. Abençoa a nossa pescaria agora, Senhor. Glorifica o teu nome nessa pescaria. E subir no barco teria sido diferente. Sabe qual é o nosso maior problema? Fazer as coisas sem consultar a Deus. Tomar decisões sem perguntar se é da vontade de Deus. Se Deus está aprovando isso, se Deus está realmente nesse negócio. Mas não, a gente às vezes está fazendo as coisas na emoção e só dá cabeçada. E aí Jesus vira para eles e fala assim: ó, se vocês jogarem à direita do barco, vocês vão pegar, cara. E eles lançam a rede. E a Bíblia está dizendo aqui, ó: lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Sabe qual é a diferença aqui agora? Agora eles não estão indo pela vontade deles pescar. Agora eles estão indo pescar debaixo de uma palavra de Deus. Amém. Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você: não basta só você ter atitude. Deus precisa estar à sua frente. E depois disso você precisa ter uma palavra de Deus que te garanta sucesso. Então, se você for levantar amanhã, ou se você tiver algo para resolver ainda hoje, não faça sem uma direção e uma palavra de Deus. E olha o que vai acontecer. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, o próprio João, disse a Pedro: é o Senhor. João reconhece e fala: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se no mar. Olha Pedro querendo se esconder de Jesus. Irmão, você acha que quando você vai tomar banho, Deus faz assim: nossa, agora não. Meu Deus. Quando você vai lá para o banheiro, aliviar o ventre, você acha que Deus fala: não, me desculpe, eu não sou obrigado. Não, irmão. Ele te vê. Ele não tira os olhos de você porque Ele te ama. Mas olha que Pedro se escondeu porque ele estava nu. A nudez na Bíblia significa o quê? Pecado. Sabe o que Pedro estava dizendo? Meu Deus, preciso esconder dele, porque eu fui sem a direção dele. Eu fui sem a direção dele. E muitos de nós estamos assim, mano. Quebrou a cara, bateu a cabeça, não quer vir mais para a igreja. Sabe por quê? Porque vão saber o que eu fiz. Eu vou ter que me redimir.
seguinte, eu vou ter que ir lá pedir perdão, eu vou ter que falar para Jesus que eu fiz isso. E às vezes o diabo consegue prender ela em casa para que ela não venha para cá para recomeçar. E aí Pedro vai lá e se joga na água, porque ele estava nu, cingiu-se com uma túnica e lançou-se no mar. Olha o que vai acontecer aqui agora. Então, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 povos, levando a rede cheia de peixes. Então aqueles mesmos discípulos frustrados, por causa de uma palavra de Deus e por causa de uma direção de Deus, estão voltando com uma rede cheia de peixes. Olha o que vai acontecer agora. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Você está entendendo? Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Se você, a partir de hoje, quiser mesmo viver milagres, você vai ter que andar na minha direção, segundo a minha palavra, porque a hora que você menos esperar, já vai estar tudo pronto te esperando. Qual foi a pergunta? A primeira pergunta que Jesus fez: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Não, então tá bom. Lança a rede à direita do barco. Jesus primeiro quis o que daquele povo? Obediência. O que ele quis dos discípulos? Obediência. E os discípulos, quando obedeceram, Jesus preparou o peixe e o pão na beira da praia. Jesus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você: você quer viver um milagre? Quer ver Jesus fazendo, deixando tudo pronto para você? Obedece a direção e a palavra que Ele está te dando. Não questione a direção e nem a palavra que Jesus está te dando. E simplesmente quando você chegar, Jesus já vai ter tudo pronto para você. Você entende isso? Amém. Quero que você fique de pé para o momento.